Ô, William marcando presença, guerreiro, seja bem-vindo, salve Maria. Salve Maria, guerreiro. E aí, como estão? Estamos bem, graças a Deus. Na luta, né? Graças a Deus. Na luta. O dia cheio hoje foi pra ti. Hoje estava no trabalho, parei para fazer algumas coisas no caminho e aqui estamos, né? Aqui estamos, é isso aí. Muito bem, o pessoal já estão entrando aí, compartilhando a live. E eu estava apresentando aqui para o pessoal as temáticas, né? Depois tem as perguntas livres, mas durante o primeiro tópico pode surgir também as perguntas livres, o pessoal pode estar aí acompanhando. Pode, fazem as perguntas que quiserem. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Compartilhem a live aí para que tenha o máximo de alcance possível, porque sempre é muito gratificante falar da Mãe de Deus, né? Então é sobre ela que estaremos falando hoje. Muito bem. Então vamos iniciar com uma oração, né? Fazer uma oração. E aí a gente já dá sequência já. Você quer apresentar aí o teu apostolado da consagração, o link? Tá disponível na bio, viu? Tá disponível na bio aí da página do Evangelho do Dia. O pessoal clica lá no link lá, tá disponível lá, viu? Sim, sim, pessoal. Já aproveito para convidá-los, né? Ainda dá tempo de ingressar conosco no grupo de preparação à consagração à Santíssima Virgem Maria. É este método que iremos falar hoje, escrito por São Luís Maria Linhares Montfort. Então, estamos transmitindo pela web rádio Casa de Maria, todos os sábados, às 7h30 da manhã e às 19h30. William, mas como eu posso fazer para me consagrar? É só participar conosco todos os sábados, até o dia 16 de julho, e nesse mesmo dia iremos fazer o ato da consagração à Santíssima Virgem. Então é só preparar, só participar, né? Fielmente desses dias, para que dia 16 de julho você possa recitar aí a consagração e se fazer totus tuus, como se fez ali São João Paulo II, né? E também temos um grupo no Telegram. Então lá no Telegram tem um link aí no grupo do Evangelho do Dia, que eu tenho a honra de administrar junto com José Henrique. Então está disponível também na bio do Evangelho do Dia, para que vocês possam entrar diretamente ao grupo. Ali vocês vão ter conteúdos semanais, todas as aulas que estaremos realizando pela web rádio, também estamos colocando no grupo ali do Telegram. Viu? Então, participem conosco. Ok. Então vamos fazer nossas orações para iniciar bem esse momento de formação, para a gente enriquecer nossa espiritualidade. Pode puxar. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, a gente estava até aqui olhando na nossa primeira live, né? Nós estamos na hashtag segunda já. E também seguindo nesse lema, a urgência da consagração nesses tempos difíceis que estamos vivenciando, a temática foi na Escola de Maria. E hoje, a gente dando continuidade, a gente falar sobre, por fim, o Imaculado Coração Triunfará, né? Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente destacou aqui uns quatro tópicos. E aí, a decorrer da nossa live aí, Nossa Senhora tem preparado para nós, com certeza vai ser de grande enriquecer nossa espiritualidade. Pessoal, fiquem
à vontade para participar, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, até se quiserem acrescentar alguma informação, fiquem à vontade, né? Não sejam receosos, não. Estamos em família, então podem participar à vontade. Amanhã, a celebração do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero já entrar nesse primeiro tópico aqui, nosso amigo irmão de caminhada William. A devoção à Santíssima Virgem Maria nos últimos tempos. Para quem é católico e tem essas dúvidas, essa consagração a São Luís, a gente ser devoto a Nossa Senhora, tira as outras devoções, por exemplo, a pessoa vai consagrar a Nossa Senhora, mas ela é devota de São Francisco. É devota, não, sou devoto de Santo Antônio de Pádua. As pessoas não entendem que a devoção à Nossa Senhora é para ajudar a gente a ser mais de Nosso Senhor e ter as outras devoções especiais. Né? Complementa isso. Vamos embora. A primeira pergunta, então, é essa da José Henrique, é nossa devoção à Santíssima Virgem nos últimos tempos, né? Isso. É isso? Isso. Pronto, lê de novo aí, pessoal entender. Lê de novo aí a pergunta. A devoção, primeiro tópico, a devoção à Santíssima Virgem nos últimos tempos. Aí eu entrei a respeito dessa questão da devoção, né? Claro. Tipo, tem a devoção ao Sagrado Coração. Tem até uma imagem que a gente fica até se questionando, que tem uma imagem, tem a imagem Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. E, como assim, né? Imaculado, tem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Não sei se você já chegou a ver essa imagem assim, né? Já. Vamos esclarecer, né? Se você quiser, José Henrique, durante a live ir escrevendo as perguntas, daí o pessoal vai acompanhando, né? Para não fugir, da pergunta. Coisa que liga, né? Pois é, veja. São Luís, grande santo francês, a gente já falou bastante dele e da natureza, né? Desta consagração e também da importância na última live. Então, dê uma passadinha também lá no YouTube, no canal José Henrique, ou também está salvo aí no Evangelho do Dia, para você poder ter uma expansão maior da compreensão desta consagração, desta devoção. Mas vamos hoje explicar este ponto específico, né, que o José Henrique está colocando, sobre as demais devoções, né? Será que a devoção à Santíssima Virgem Maria atrapalha as demais devoções? São Luís, ele já explica no capítulo 2, né, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde ele veio falar sobre as verdades fundamentais, né, desta consagração. Enfim, uma coisa que São Luís ensina é que toda devoção, inclusive a devoção à Santíssima Virgem Maria, deve ter como fim último Jesus Cristo. Então, não existe devoção devoção verdadeira, se Jesus Cristo não é o centro dela. Se a devoção não te leva a Jesus, não te leva a Nosso Senhor, é uma falsa devoção. É uma devoção que, em vez de estar nos introduzindo na fé, está nos tirando dela. Certo? Então, o fim último de qualquer devoção, seja ela qual for, às almas do purgatório, aos santos anjos, ao Santíssimo Sacramento, seja qual for ela, deve ter como fim último Jesus Cristo. E a devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís, ele já a nomeia desta maneira. Aqueles que se consagrarem a Nossa Senhora por este método, serão reconhecidos por serem consagrados a Jesus por Maria. Então, a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela nos introduz às demais devoções, ou seja, ela nos causa um desejo, uma ânsia de viver a intensidade das devoções. Né? Então, a devoção à Santíssima Virgem Maria, como nos ensina São Luís, a verdadeira devoção, ela tem como fim último levar-nos à santidade, ou seja, a nos cristificar-nos, a nos aproximar de Jesus. Por isso que existem várias imagens que colocam o símbolo do Imaculado Coração junto ao Sagrado Coração de Jesus. Porque é isso, né? É isso que a história e também a Igreja nos ensina. Né? A quem Jesus dedicou mais tempo nesta terra?
A quem foi? Veja, o venerável Futuo Shin, ele já diz assim, que a Santíssima Virgem Maria, ela tem uma predileção. Veja só por quê. Porque Jesus passou 10 vezes mais tempo com a Santíssima Virgem Maria do que com os apóstolos. Uhum. Isso é muito sério. Né? Jesus dedicou 30 anos, Deus mesmo, o Verbo encarnado, dedicou 30 anos de sua vida à Santíssima Virgem Maria. E para a igreja, as demais criaturas, apenas 3 anos. Então, se o próprio Deus dá a importância devida a Nossa Senhora, por que nós não a daremos? Né? Por que não dar essa mesma importância? Então, a Santíssima Virgem Maria, ela tem como fim último fazer-nos outros Cristos. Por isso que a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela é diferente das demais devoções. Porque ela nos ensina a ter a verdadeira intensidade na vivência das outras devoções e na própria fé. Então, o símbolo do Imaculado Coração de Maria estará sempre unido ao Sagrado Coração de Jesus. Porque assim o foi durante a vida e assim o é durante toda a eternidade. E para você chegar mais rápido, mais perfeitamente, mais santamente ao Sagrado Coração de Jesus, vá pelo caminho do Imaculado Coração que você não erra. Então é isso que os santos nos ensinam, é isso que a igreja nos ensina, é isso que o próprio Jesus Cristo na cruz nos ensinou. Et mater tuo, eis aí a tua mãe. Então, essa é só para esclarecer um pouquinho da importância, né, da devoção à Santíssima Virgem. Mas, indo para a pergunta, a primeira pergunta. A devoção à Santíssima Virgem Maria nos últimos tempos. Pessoal, por que devemos pensar neste tópicozinho em específico? Por quê? Porque lá no Gênesis, no capítulo 3, ali no versículo 14 e 15, o próprio Deus vem dizer que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da mulher e a da serpente. Ou seja, ali Deus mostra claramente que existirá uma geração, né, da serpente. A serpente que é o Satanás, é o demônio, né? Existirá uma descendência, né, seguidores, ele terá seguidores, que será oposta à descendência da Santíssima Virgem Maria, que é Jesus e toda a igreja. Sim. Eu me perguntando como é que os protestantes interpretam, como é que eles veem essa questão da figura da mulher de Gênesis 3,15, 16,7. E Jesus falando mulher no Novo Testamento, ali no primeiro milagre, lá no Apocalipse, como é que eles interpretam? Claro que assim, a dificuldade está na raiz, né? Na fundação, né? A própria fundação ela já é adulterada, né? Então, toda a consequência depois desta geração sofre essa adulteração. Então é meio que as escamas, né, que cobriam os olhos de Saulo, é as mesmas escamas que cobrem esses olhos para compreender, né, a magnitude. Embora que nesses últimos tempos, né, a gente tem visto muitas conversões, né, porque realmente a graça, né, as orações dos fiéis, o Santo Rosário e a necessidade do tempo tem feito com que realmente compreendam o que está escrito, não aquilo que eles querem entender. Né? Mas está tendo uma modificação. Mas, de fato, o erro da interpretação está no princípio, né, que foi adulterado. Então, todo o resto se torna adulterado. Enfim, então ali veremos que o próprio Deus anuncia essa inimizade. O que significa esta inimizade? Esta inimizade é a batalha do bem contra o mal. Simples assim. Dos que, tornando-se independentes de Deus, supostamente, independente de Deus, contra aqueles que buscam a santidade, tornando-se dependentes de Deus. Então a batalha de toda a história foi essa, né, do bem contra o mal. Principalmente nos últimos tempos, onde haverá um número muito maior daqueles que aderem ao mal do que aqueles que
aderem às coisas sacras, às coisas santas. Né? E o demônio ele é esperto. É esperto. São O demônio é esperto. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria como obra-prima de suas mãos. Com certeza. Então, ela que ficou oculta por 33 anos, né? O próprio Cristo a deu publicamente como mãe, né? O próprio Jesus anunciou, eis aí a minha mãe, né? Ele mesmo anunciou a vinda de Maria no sentido de ajudar as almas a se santificarem. Né? Por isso que São João Paulo II usa essa pedagogia da escola de Maria. Porque realmente nela, o que faz a mãe? Para que a gente possa entender bem. O que faz a mãe? A mãe ela gera, a mãe ela educa, a mãe ela forma. Então assim a Santíssima Virgem Maria, ela nos gera na fé, ela nos educa em sua escola e nos forma a outros Cristos. Né? Então, por isso que existe esta necessidade da devoção à Santíssima Virgem Maria, da consagração nos últimos tempos. Porque é nestes tempos difíceis que se levantarão os grandes santos. Quando eu falo difíceis, eu falo da pior crise, ou seja, beirando, né, a pior crise da história da igreja. E os santos que tempo, né? Os santos que vivem esse tempo, né? Justo. Os santos antepassados. E a crise da fé, né, que é uma crise muito séria. Então, esses últimos tempos, se faz muito mais necessário a consagração à Santíssima Virgem Maria, sendo que este meio é o meio mais curto, mais seguro para chegarmos a Jesus Cristo. Hoje, nós vemos tanta abominação pecaminosa, tudo que era errado está sendo supostamente tomado como certo, tudo aquilo que é falso tomado como verdadeiro, toda a inversão de valores é para nos distanciar de Deus. Veja só uma interpretação do padre Polio, né, que é um padre que escreveu grandes obras referente à interpretação exegética da Bíblia. Né? Ele diz o seguinte, que o demônio nos últimos tempos, ele há de oferecer a mesma tentação que ofereceu a Jesus. Não só os últimos tempos, durante toda a história da igreja. Quais foram as tentações que Jesus sofreu no deserto? O que o demônio ofereceu para Jesus? Primeira coisa foi transformar ali aquela pedra em pão. Né? Transformar a pedra em pão. Ou seja, ali o demônio tenta Jesus enquanto ao uso do poder. Né? E é o que o demônio oferece aos políticos, por exemplo, que tem um domínio sobre a sociedade. Aí depois, salte desta montanha e peça que os teus anjos te peguem. Essa foi a sessão. É o que faz hoje o demônio para tentar, para enganar toda a massa do fiel da Igreja Católica. E depois, né, se proste e adore-me, né, que eu lhe farei Senhor das nações. Né? E é isso. Então o anticristo, né, o demônio, os últimos tempos, ele será tomado de pessoas que abraçaram essa proposta de Satanás. E por fim vão adorar a besta. Só que, o que significa a consagração à Santíssima Virgem Maria? O que significa a devoção à Santíssima Virgem Maria? É se opor diretamente a estes que se tornam descendência da serpente, descendência de Satanás. Por isso que a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela se faz muito mais necessária nesses tempos atuais. Onde a crise de fé traz escamas, né? Justo. O que está acontecendo, né? A entrar no colégio de Maria, né? A realmente nos santificar, a realmente merecer o céu com os méritos dela. Entende? Então, por isso que a devoção à Santíssima Virgem Maria, esta consagração ensinada por São Luís, que nos faz todo de Deus, sendo todo de Maria, para que alcancemos um grau alto de santidade, para que assim possamos realmente batalhar para a nossa salvação e a salvação de muitas outras almas. Uma coisa que Nossa Senhora de Fátima disse quando apareceu em 1917, se eu não me engano foi na aparição de julho. Ela disse o seguinte, dia 13 de julho, ela disse o seguinte, que muitas almas se perdem porque não tem quem reza e sacrifica por ela.
Se a gente não se apegar à Virgem Maria, que doou toda a sua vida em oração e sacrifício, a gente não vai saber como fazer. Então ela nos ensina como fazer de fato, de modo que Deus seja dignizado, seja honrado. Então por isso que a devoção à Santíssima Virgem Maria se faz muito mais necessária nesses últimos tempos. Porque ela prepara os santos que irão para a batalha. Não para uma simples batalha, mas para a última batalha. Né? Entre a santidade e o pecado, entre Deus e o demônio, entre o mariano e o satanista. Justamente esse é o conflito direto. Né? Então, resumidamente, claro que a gente poderia fazer uma live inteira só explicando esse primeiro tópico, mas para que possam entender de fato que a necessidade, a devoção à Santíssima Virgem Maria, esta consagração se faz muito mais necessária nestes tempos, porque ela preparará os santos que realmente baterão de frente contra o sistema. O sistema que eu me refiro é o sistema de Satanás, do pecado, da avareza, do antideus, do anticristo e, por fim, daquele que faz todos serem independentes de Deus pelo pecado. Muito bem, naquele ponto lá, né, nos últimos tempos, é interessante observar que quem não conhece Maria, dificilmente conhece Jesus. Se não conhecer Nossa Senhora, dificilmente conhece o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, é aquilo que dizia Santo Afonso, né? Só tem Deus por pai quem tem Maria por mãe. Não tem como fugir disso. Meu amigo, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou. Nosso sim, como ela deu o sim ao anjo Gabriel, apesar de Deus, nós temos que dar o sim para, tipo, um jovem que está andando ali de moto, embriagado, está nas últimas, suspira ali, e aí de repente sobrevive. Alguém deve estar na Eucaristia, alguém está rezando um rosário, alguém está oferecendo, e a pessoa se salva e tem mais uma chance para se converter. Tem muitos casos assim, né? Então é bem válido, né, o que aconteceu na Nossa Senhora de Fátima, que você citou aí. Muito se perde porque não tem que reze, né? Justo. E de fato é isso, né? E esse brilho da Santíssima Virgem Maria não é o brilho dela, porque muitas pessoas podem pensar, né? Não, mas vocês estão idolatrando a Santíssima Virgem Maria. Não, o brilho não pertence a ela. O brilho é de Deus. Né? O brilho é de Deus. Então é Deus que reflete seu brilho nela. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. Que não tem lógica a Santíssima Virgem Maria reter para ela os louvores e adoração, sendo que a vida dela foi um Magnificat. Se a gente pegar e ler o Magnificat, a gente vai entender o que foi a Santíssima Virgem Maria. Foi aquela serva, a escrava, a Antilla Domini, a escrava do Senhor, que fez em tudo a vontade de Deus. Sendo que ela fez em tudo a vontade de Deus, ela quer que os seus filhos adotivos, nós, também o façamos. Então, para que a Santíssima Virgem iria guardar glórias para ela? Ela quer dar glórias a Deus. As glórias de Maria é fazer com que Deus seja glorificado pelos seus filhos. E como os filhos glorificarão o seu pai Deus? Como? Vivendo fielmente as promessas do batismo. Que é isso a consagração. A consagração é a renovação, ou seja, o comprometimento sincero dos votos batismais. Se você só fazer isso, viver direitinho os 10 mandamentos, amar a Deus de todo o coração, o próximo como a ti mesmo de fato, e ali obedecer, viver bem as promessas do batismo, você vai para o céu. Que é o fim último de todo cristão, de todo católico. Se não for o seu fim último, se o seu fim último for ser milionário nessa vida, se o seu fim último for ter uma Porsche, uma BMW, né, ter mansões e mansões, ser um astro do futebol e etc. Se o seu sonho for esse, né, você está limitando o seu sonho a um curto tempo. Você precisa entender que nós nascemos para Deus. Nós nascemos para voltar, para ir para Deus. Nós nascemos para ir para o céu.
De Então, dias votaremos. justo, e de que vale glórias nesta vida? Em comparação ao céu, de que vale? Então é necessário realmente avaliar seus conceitos. Se você quer um cristão católico, né, se não tem um céu como seu fim último, as coisas daqui passam. E quando vir o sofrimento, aí vai entrar a depressão, vai entrar o síndrome do pânico, a crise existencial, que é o que mais atinge o fiel católico hoje, porque ele não sabe por que ele existe mais. Ele acha que o existir dele está dentro do materialismo. Eu preciso ter as coisas para ser feliz. Sendo que para o católico, você precisa só de uma coisa para ser feliz. Estar em graça santificante, só isso. Em amizade com Deus. Não é não? Justo, verdade, mano. Muito verdade. Trocar de carro em 6 meses, aquela coisa toda. Eita. Mas a gente tem que mirar sempre as coisas do céu, agradar sempre a Deus. E o interessante, né? Tudo que a gente for fazer, moderar, fazer para Nossa Senhora, para que ela possa levar para Nosso Senhor, né? Um dia desse eu estava lá no meu espaço, lá que eu dou de hidroginástica. Aí uma mulher chegou lá com sorvete. E aí, às vezes é até bom, quando eu uso minhas correntezinhas, que eu fico sempre perdendo, e fico usando e perdendo, que é bem frágil. E às vezes é bom que a pessoa pergunta o que você usa. E é uma isca, né, pra gente estar falando sobre a consagração e evangelizando. Aí eu falei assim, olha, esse sorvete teu aqui, muito gostoso, obrigado, viu? Mas, pô, aí, ó, eu usei o lance do sorvete. Por que a gente reza a Nossa Senhora? Por que nós somos devotos a Nossa Senhora? Porque ela que era Nosso Senhor, falou toda aquela história, né? Ela conviveu com Jesus Cristo 30 anos, e ela sabe da vida de Jesus mais do que os profetas. Então, se a gente for levar algo para Jesus só por nós mesmos, esse sorvete vai ficar faltando a sobremesa, vai ficar faltando uma taça, uma flor. Então, Nossa Senhora, ela vai modelando, ela vai ajeitando para agradar mais o mestre. Então, é isso, né? Pô, mais simples a gente pode estar evangelizando e falando da consagração, né? Muito interessante. Pois E do é. lado... Pois é. Pois é. Bora para a segunda pergunta, porque daí a gente já dá continuidade. Porque acredito que eu só fracionei esses tópicos, né? Eu só fracionei esses tópicos por conta do... para que a gente possa fazer uma live mais dinâmica, né? Certo. Mas é uma coisa segue a outra. Então a gente consegue voltar na Sim, sim. no primeiro tópico Outra e que o aí pessoal vai... pode também perguntar, muitos entram aqui, se for contar, mais de 60 pessoas entrou, mas o pessoal não fica, né? Não entra por curiosidade e tal. O pessoal pode estar fazendo perguntas, né? Que tal o tema, a temática é Por Fim, Imaculado Coração Triunfará. E a gente está falando sobre a consagração de Nossa Senhora. Acho que o William tem um livrozinho perto aí para mostrar, acho que todo mundo conhece. Eu tenho 3 espécies aqui, eu tenho outra aqui que é bem... Deixa eu pegar aqui. Tem esse outro aqui, bem... Editora Vozes. É um tratado, aí o outro ali também. Tem um livrozinho de cabeceira, São João Paulo II, que está no céu. E com certeza está intercedendo por nós, porque ele é um santo da nossa atualidade. Então, todos tu, com certeza, quem pede devoção a ele, quem pede intercessão a ele, com certeza ele está iluminando. Porque é um santo que está no céu, meu amigo. Presença forte. Então, a segunda temática é Nossa Senhora e a sobrevivência da piedade. É esse tema que deve ser muito bom. Ele deve ter preparado, porque assim, a questão da piedade, a sobrevivência, está na graça de Deus, no sofrimento, sofrendo ali, mas você está na graça e não murmura a Deus, né? Sempre dá o sim. Pode falar. Justo. A piedade é algo fundamental para a vivência do cristianismo, né? Para a vivência da fé. A piedade é um dos dons do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. Então, a piedade é aquela contrição que faz o homem entrar de fato, viver de fato, em sua condição natural. Né? O que é o homem? É criação de Deus. Então o homem piedoso reconhece o seu Criador. O homem piedoso se coloca na condição de criatura. Não na condição de cobrador. Porque geralmente as pessoas buscam a Deus achando que é um Deus de troca. Eu vou rezar o rosário, mas se o Senhor me der uma bênção. Interesse. Que é
Isso é uma influência, claro, de uma teologia chamada teologia da prosperidade, né? Mas, hoje em dia, a fé, ela se resume a isso, né? Eu vou buscar a Deus por aquilo que Deus tem para me dar. Por isso que as pessoas muito buscam a Deus no sofrimento, mas buscam de uma forma errada. Ela busca Deus cobrando algo. Busca Deus exigindo algo. Por exemplo, uma pessoa viveu uma vida perversa e descobriu que está com câncer. A primeira coisa que ela vai fazer para Deus, qual é? Por que o Senhor permitiu isso para mim? A questionar Deus, né? Claro, o homem piedoso, ele se reconhece, ele se coloca na condição de criatura, na condição de fato que ele é. Reconhece Deus como seu criador. E o homem piedoso, em meio às dificuldades, mesmo no pior dos sofrimentos, o que ele vai fazer? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Mais um ensinamento da Santíssima Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então o homem piedoso é aquele que, independente da condição que esteja vivendo, sempre reconhecerá o seu Deus como seu Senhor. É aquele que chega antes de iniciar a Santa Missa, se ajoelha, prepara a tua alma para receber o sacratíssimo corpo de Cristo. É aquele que faz adoração à Santa Cruz, reparando as ofensas que Jesus sofre. É aquele que se ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora, não para idolatrá-la, mas para implorar ajuda em sua santificação e em sua salvação. É aquele que reza o rosário, é aquele que vive o céu na terra, resumindo. Então o homem piedoso, Nossa Senhora, ela de fato, ela ajuda o homem, ou seja, o homem que se apega à Santíssima Virgem Maria, ele cresce muito em piedade. Ele cresce muito em piedade, porque ele vai evoluindo nas vidas espirituais. Você falando aí, me lembrei do Santo Maximiliano Kolbe, o doidinho da Imaculada. Vivia nas guerras e o pau quebrando ele lá na sua paz interior, né? Claro, então o homem piedoso, ele sabe que ele não é cidadão do mundo. Ele é cidadão do céu. Ele sabe que esta vida é uma passagem para a eternidade. Então é o homem que vive em Deus. Como dizia Santo Agostinho, a oração é quando nós vivemos com a nossa concentração, com a nossa cabeça, com a nossa mente fixa em Deus. E assim se torna a sua oração. Por exemplo, se você está ali durante o dia pensando em Deus, isso é uma oração. Isso é um ato de piedade. E você está ligado a Deus. Então você praticamente reza o dia todo, se você assim for o dia todo. Entende? Então Santo Agostinho dizia isso. E de fato o homem piedoso vive isso. Aspira as coisas do céu. As coisas do mundo não chamam mais atenção. Lembrando que o homem ele possui 3 inimigos da alma. Que é o mundo, o demônio e a carne. O homem piedoso consegue facilmente vencer o mundo e facilmente vencer o demônio. A maior dificuldade dele vai ser contra ele mesmo. Entende? Então, eu quis, de fato, ressaltar esse tópico relacionado à piedade. Né, José? Se você quiser repetir este tópico, só para o pessoal que está entrando agora se situar. Não, né? Ele falou a respeito da Nossa Senhora e a sobrevivência da piedade. Né? Justo. Então, realmente... Está falando assim no sentido... a pessoa cristã, católico, que se não tiver essa devoção especial com Nossa Senhora, dificilmente vai ter esse espírito de piedade, essa sobrevivência, essa resistência de tipo qualquer turbulência, qualquer dificuldade na igreja, você pula fora, por causa de pessoa, ou porque o pároco tá exigindo muito de você, ou aquela coisa toda, e você não quer ter aquele espírito de humilhar-se, de querer servir como Nossa Senhora, eis que é escrava do Senhor. Então, assim, está entrando nesse ponto, né, William, nessa questão de ter esse auxílio de Nossa Senhora, que ele nos ajuda a ter esse espírito de reconhecer, primeiramente como criatura, que humilhar-se, o servir-se, né, a Deus. Claro, justamente isso. A devoção à Santíssima Virgem Maria,
ela traz essa docilidade para a alma. A devoção, ela traz essa docilidade para a alma. Faz com que o homem, ele, de fato, reconhece a sua dependência de Deus. Eu sou dependente do meu Criador, do meu Senhor. E pela via mariana, pela Santíssima Virgem Maria, é muito mais fácil alcançar a plenitude deste dom do Espírito Santo, que é a piedade. Por ela. Então, ela que foi a piedosa das piedosas, ela que vivia com o seu coração ligado a Deus constantemente, ela que nunca pecou, ela que jamais teve mancha alguma de pecado, ela é a toda piedosa. Então, é por meio desta via, que nós vamos conseguir alcançar a plenitude da piedade, que é o que falta muito para o fiel católico. Hoje em dia, por causa do materialismo, por causa do mecanicismo, por causa do marxismo, etc., todas as outras questões, por causa desses pontos, o homem tem buscado constantemente uma independência de Deus. Qual que é a mentalidade dominante? O auge dela, claro, o início, o marco, foi lá na Revolução Francesa, mas hoje está no auge. Qual que é a ideia dominante do mundo? É o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de tudo. Sendo que o ideal é que Deus seja o centro, é o teocentrismo. Mesmo que o mundo vá contrário àquilo que nós pregamos e professamos, tenhamos em nosso coração este ideal. Deus é o centro da minha vida. Imitemos a Santíssima Virgem Maria. E através desta imitação, com certeza, nós seremos cristificados. Seremos pessoas piedosas. A piedade, pessoal, ela é amiga, irmã, unida ao silêncio. O homem piedoso jamais vai querer fazer barulho na casa de Deus, por exemplo. De todo jeito, celebrar a missa de todo jeito, chegando conversando. Por quê? Falando da vida Porque o barulho, ele é contrário à ordem. E é difícil escutar no barulho, não é verdade? Se você está no shopping, por exemplo, ou numa festa, com todo mundo conversando alto, é difícil você escutar a pessoa que está ao seu lado. É muito difícil. É da piedade, né, William? Porque, tipo assim, as pessoas falam assim, o José Henrique vai pra missa, fica todo sériozão, com a mão assim, fica todo sério, parece que o Deus é alegria, tem que sorrir, tem que bater palma, tem que louvar o Senhor, tem que cantar, tem que dançar salmos, e tira toda a essência da piedade, Mas uma lógica é essa, tudo que é espiritual, ela reflete também para o natural, quase todas as coisas. Por exemplo, quando você está com fome, você precisa comer, se nutrir. Seu corpo está pedindo isso. A mesma coisa é a alma. Qual que é a fome da alma? A fome da oração, da vida na graça. Então você precisa alimentar a sua alma dessas coisas. Por exemplo, você está numa festa, com muita gente conversando, com som alto, é difícil você escutar a pessoa do seu lado. A mesma coisa no mundo espiritual. Quando tem muito barulho, você não consegue escutar Deus. Quando tem muito barulho, eu não digo que você não consegue. Eu digo que é impossível escutar Deus. Até as grandes manifestações de Deus para os santos, através do barulho, no sentido, por exemplo, eu estou ali, como foi com Santo Agostinho mesmo, através dos barulhos, da perturbação dos seus pensamentos, Deus silenciou para falar com ele. Com Samuel, nas Sagradas Escrituras, foi no silêncio da noite que Deus falou com ele. São José, com São José, com a Santíssima Virgem Maria, foi no silêncio, enquanto ela rezava, que o anjo apareceu. Então é no silêncio que Deus fala. A piedade, ela é irmã do silêncio. O silêncio é o contrário do barulho, é o contrário daquilo que nos impede de ouvir a Deus. O barulho está ligado com a desordem, o silêncio está ligado com a ordem. Deus está na ordem, Deus está no silêncio. Às vezes eu não escuto mais a Deus, mas você faz silêncio para escutar a Deus? Você para um minutinho para poder ali
estar com Deus de pensamento, espiritualmente, e sem ruído, aí fica difícil escutar Deus. É interessante, você colocou, pode até frisar, mas claro que a você colocou o piedade... silêncio traz ordem, né? Justo. O barulho traz a desordem, isso é muito interessante, né? E a piedade, ela gera o silêncio, ela flui no silêncio. Por isso que ela é irmã do silêncio. A piedade, ela flui no silêncio. E esse fluir gera ordem. E aí Deus faz com que esta alma cresça em santidade. Quando eu me refiro cresça, eu não estou dizendo, não estou isentando o sofrimento. Porque o sofrimento faz parte do processo de santificação. Faz parte do processo de santificação. Entende? Voltando na parte da consagração, a devoção à Nossa Senhora, por que as pessoas têm muito medo? Eu conheço muita gente, já dei muitos tratados de presente com os meus amigos da ICC, a Jufa. E até hoje o pessoal da igreja comunga, reza rosário, reza texto, mas são pessoas que têm medo. Tipo assim, por que tem medo de consagrar Nossa Senhora? Parece que é uma mentalidade, olha o que eu penso aqui. Mas que é uma mentalidade protestante. Por exemplo, a pessoa era católico e ia pra ali, ia pra lá. Agora a pessoa, tipo, é protestante. Ixi, eu não posso fazer mais isso. Ó, a roupa é essa. O pastor disse que é pra me fazer assim, é assim. E tipo assim, parece que você consagrar a Nossa Senhora vai pegar, olha, agora você tem que ser, você vai ter que rezar o texto todo dia. Olha, você agora vai ter que conversar pelo menos 5 em 5 dias, 7 em 7 dias. Olha, você vai ter que fazer isso. E as pessoas têm medo de simplesmente não seguir esse método, seguir. E não é mais ou menos, basicamente assim, nesse ponto, né? No sentido de ficar só como se fosse uma tarefa, um dever, pagar a conta, nesse sentido. Mas você vai modelando, você vai dando as graças, né? Porque, olha, eu particularmente, o William aqui é meu padrinho de consagração, é de São Paulo, é antigo, né? Mas antes disso, eu já tinha o espírito de rezar o rosário, já estava no ato de pedra. Isso nós foi dando graças, né? De participar da missa com mais piedade, né? Prestar mais atenção, de tentar ler o tratado com mais frequência, o catecismo da igreja, conhecer a igreja, a vida dos santos. E vai abrindo brecha, vai dando brecha, a nossa vai dando espaço. E é impressionante, dá mesmo. Ela vai dando a graça pra gente. Naturalmente, o William mesmo contou na primeira live que ele se consagrou, tem uns 10 anos já, William, né? 11. 11 anos de consagração e como Nossa Senhora mudou toda a mentalidade dele, enfim, vai trabalhando. À medida que a gente vai dando um sim, Nossa Senhora vai ajudando. E aos poucos, tem pessoas que não conseguem rezar o rosário, rezam um terço. Não rezam um terço, rezam uma dezena. Primeiro, a gente tem que dar uma partida inicial, né? Ninguém nasce andando, né, José Henrique? Justamente. Todo mundo aprende a andar, né? Justamente. Mas é assim, muitas pessoas têm medo, José Henrique, de se consagrar por esse método da São Luís. Eu tenho duas teses. A primeira é a seguinte. A pessoa não se consagra à Virgem Maria por esse método porque não conhece, por ignorância. Ou porque alguém disse a ela que tem que usar corrente, que tem que usar saia, que tem que fazer isso, fazer aquilo, e causa esse medo. Porque as pessoas acabam transmitindo como uma obrigação, como uma condição para se consagrar. Como uma condição, é maior que obrigação, como uma condição de se consagrar. Então a pessoa, tipo, não por ignorância, porque não conhece, porque nunca leu o tratado, só ouviu pessoas falando. E a segunda tese é porque a pessoa não quer se comprometer. Não quer mudar. Ou seja, ela entendeu o que diz o tratado, ela viu que realmente vai ter que abster-se de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo. Opa, quero isso não. Eu quero viver ali em cima do muro, eu quero ficar como cristão morno, né? Não quero me comprometer, não quero ser fervoroso. Então, aí entra por não querer se comprometer ou por ignorância, né? Agora, lembrando, pessoal, aqueles que disseram para vocês que o consagrado vai ter que rezar o rosário todos os dias, que vai ter que se vestir modestamente,
que vai ter que amar a Deus de todo o coração, que vai ter que se apegar a Nossa Senhora, a Jesus Cristo. Essas pessoas não erraram, não. Mas você não vai fazer isso por causa da consagração. Você vai fazer isso porque você é um Natural. católico. Porque você é católico. Essas coisas que eu disse, é algum exagero? É não. Isso é prática da fé. São práticas da fé. Eu vou rezar o rosário não porque eu vou fazer a consagração a Nossa Senhora. Não, porque eu sou católico. Porque eu sei que a Mãe de Deus entregou esse rosário, estas continhas de orações, este meio de léxio divina, esse meio de meditação, de viver em Deus constantemente, meditando os seus mistérios, como Jesus mesmo ensinou, né, fazer em memória de mim. Eu sei que foi ela quem deu isso. E em Fátima ela pediu que rezássemos o rosário todos os dias. Então foi a Mãe de Deus quem pediu. Enfim, então você vai fazer essas coisas não porque você é um consagrado à Santíssima Virgem Maria, senão porque você é um católico, pelo amor de Deus. Né? Preciso viver os 10 mandamentos, não porque você é consagrado à Virgem Maria, não porque você quer ir para o céu. É simples assim. Ah, eu vou para a missa todo domingo, não. Mas eu amo a Deus, amo a nada. Como Jesus mesmo disse no Evangelho, se você não obedece os meus mandamentos e diz que me ama, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Então, o comprometimento é esse reconhecer-se. Reconhecer-se como criatura. E quando você se reconhece como criatura, você se torna um homem piedoso, tendo uma alma piedosa diante do seu Criador. E é isso. Então a devoção à Santíssima Virgem Maria, ela nos ajuda, ela é aquele empurrãozinho que nos torna almas piedosas diante do Criador. Muito bem. Vamos para o terceiro tópico, pessoal que está entrando aí, muita gente entrando e saindo. Vocês podem fazer perguntas, viu? Então a temática aí fixada, ó, por fim, o Imaculado Coração, triunfará, Fátima. Até hoje, muitos pregadores marianos, nós somos marianos, sempre ressalta aqui essa colocação de Nossa Senhora. O terceiro ponto, o coração mariano, tabernáculo da verdadeira fé da Igreja de Cristo. Aqui entra naquela questão, não sei se cabe aqui, pegar esse gancho, uma pessoa que fica com o pé atrás sobre Nossa Senhora. Não acredita no texto, não acredita nessa questão da devoção, mas é católico. Ele pode se colocar como herege? Não, herege em si é aquele que fala heresia, né? Por exemplo, aquele que defende algo que vai contra as verdades estabelecidas, por exemplo, contra os dogmas. Aquele que levanta uma tese contra os dogmas marianos ou contra as verdades estabelecidas pela igreja, as verdades de fé. Mas eu posso dizer como um pagão. Vive como pagão, como um mundano. Aquele que de fato não quer comprometimento, quer viver ali, quer fazer da religião algo que beneficia a si mesmo. Muitas pessoas, tem muita gente assim, que entra na igreja e sai tristinho porque existem ali princípios que vão em contra ao seu. Por exemplo, ali diz que os 10 mandamentos da igreja, no 6º mandamento diz que não devemos pecar contra a castidade. Ou seja, relação sexual só a partir da bênção dada por Deus, depois do sacramento do matrimônio. Ah, não! Quero ver minha vida. Quem é a igreja para ditar isso? Quem é Deus para ditar isso? Ou seja, você quer fazer da religião, quer fazer que a religião se dobre às suas regras. Mas a mesma coisa que você, José Henrique, um exemplo. Você vem para minha casa e na minha casa só se entra descalço. E você quer entrar de chinelo. Ou seja, você está indo contra as regras da minha casa. E é algo simples, vocês possam entender. Quando a gente entra na casa de alguém, em algum ambiente, a gente tem que se submeter a essas regras. E a questão da igreja vai muito mais além. Porque as regras foram estabelecidas por Deus para a nossa santificação e para a nossa salvação. Então eu não devo buscar a Deus por aquilo que Deus simplesmente tem para dar, mas por aquilo que Deus é o meu Criador, é o meu Senhor. Dele eu dependo. É assim.
Enfim, a questão do tabernáculo. O coração mariano, ele é o tabernáculo da verdadeira fé de Cristo, da Igreja de Cristo. Por quê? Porque para animar todos vocês que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, né? Para animá-lo, aqueles que tiverem o coração mariano, no qual se transformará no tabernáculo da verdadeira fé de Cristo, estarão ali na linha de frente da batalha. Serão estes primeiros atingidos. Serão estes sangues que vão ser primeiramente derramados. Mas ali conservará a verdadeira fé de Cristo. Não vai abrir mão. Independente se ciclano A, ciclano B vem dizer que a sua fé não é assim, que a igreja não é assim, dá outras interpretações, dá outras visões, você vai ter a segurança, porque o coração de Maria, o coração mariano não se engana com as ilusões do demônio. Você vai entender bem a fé, você vai conhecer bem a doutrina, e as delícias deste mundo não vai fazer com que você se distancie dessa verdade. A verdade ela é uma só, é Cristo Jesus. Não existe interpretações da verdade. Então, por isso que o coração mariano, que Nossa Senhora, ela é a sede, né, da sabedoria. Ela ali foi quem gerou a sabedoria encarnada, o próprio Jesus Cristo. Então, é ela quem forma, né? Ela conserva em si a sabedoria que ultrapassa em nível a de Salomão, por exemplo. Ela viveu com Deus por 30 anos. Ela recebeu, né, ali os tesouros. O Evangelho de São Lucas só existe aquelas citações da infância de Jesus por causa de Maria Santíssima, porque São Lucas, depois de sua conversão, através de São Paulo na Grécia, ele veio... Era um médico, não era o Lucas? São Lucas era médico. Ele era grego, né? Então São Paulo foi... É até interessante, eu vou até dizer aqui como foi a conversão de São Lucas. Para que você possa entender que é importante nós entrarmos neste colégio, né, de Maria para nos cristificarmos. Fazer que o nosso coração seja o tabernáculo da verdade, da verdadeira fé de Cristo. São Lucas, estava ele e São Dionísio. Né? Estavam os dois ali, que eram grandes amigos, né? Ouvindo as pregações ali naquele templo da Grécia. Né? E ali, São Paulo aproveitou um gancho, né? Porque existiam vários professores que estavam ensinando sobre os deuses, né? Aqueles mestres que falavam sobre Zeus, Atenas, Poseidon, falava Afrodite, etc. Só que existia ali um vácuo, uma lacuna, um local onde não tinha imagem nenhuma. E estava escrito, o Deus desconhecido. Então São Paulo aproveitou esse gancho, né, essa oportunidade, porque ninguém ousava falar do Deus desconhecido. Né, todos falavam, né, recitavam os cânticos das musas, falavam ali, narravam a história de Ilíada, Odisseia, Agamenon, etc. Mas ninguém ousava falar do Deus desconhecido. Então São Paulo tinha um coração missionário, era muito inteligente enquanto a evangelização. Então ele aproveitou esta oportunidade de falar do Deus desconhecido. E ele começou a falar que esse Deus nasceu de uma mulher, nasceu da Virgem Maria Santíssima, que foi isento do pecado original. Ele que foi prometido durante muito tempo, veio para salvar os homens. Enquanto ele falava de Jesus, todos ficavam admirados, inclusive São Lucas e São Dionísio. Então eles ficavam ali encantados. Meu Deus, é o único que está falando tão sabiamente desse Deus desconhecido. Só que os gregos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então São Paulo falou, e quando ele disse, esse Senhor que morreu na cruz, remiu nossos pecados, como disse Isaías,
ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Quando ele falou isso, os gregos deixaram para lá, falaram, estava tão bom, porque eles não acreditavam, né, na ressurreição. Aí todos viraram as costas e, isso é balela, e saíram, exceto São Lucas e São Dionísio. E São Lucas ficou tão apaixonado pela fé de Cristo, tão apaixonado, que ele ficou no pé de São Paulo, para São Paulo catequizar ele. Só que São Paulo pegou e, eu não tenho tempo, porque eu tenho que evangelizar. Então passou um certo período com São Lucas, mas depois encaminhou ele para Éfeso, aonde estava ali Nossa Senhora, São João Evangelista e Santa Maria Madalena. Então estavam os três ali, morando, né, em Éfeso. Aí São Lucas foi e encontrou com a Santíssima Virgem Maria. Interessante que tem um relato da tradição que fala que quando São Lucas viu a Santíssima Virgem Maria, ele ficou abismado, que se ele não tivesse sido ali doutrinado, aquela catequese fundamental por São Paulo, ele tinha adorado ela como a deusa, de tanta luz que ela resplandecia, né? Então, muito interessante. Então, São Lucas foi ter com a Santíssima Virgem Maria, ou seja, foi formada por ela de fato, e desta formação nasceu ali o Evangelho de São Lucas. É muito interessante. Muito interessante. Então, isso tudo para dizer que ela conserva a sabedoria encarnada. Ela nos ensina. Ela, de fato, nos mostra quem é Jesus. Não existe ninguém com mais propriedade do que ela de nos ensinar quem é Jesus Cristo. A mãe falando do filho. Não tem igual. Não tem igual. Não, e ela puxa sardinha mesmo. Ela puxa sardinha. Não porque ele é filho, simplesmente filho dela. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Né? Então, o coração mariano, ele será o tabernáculo que conservará a verdadeira fé de Cristo. Então, é muito interessante isso. Né? Mesmo que, e para estes, Deus dará a graça do martírio. Né? Porque mesmo que o force a negar a fé, ele vai ter certeza na fé que ele professou. Né? Como tantos santos. São Lourenço, por exemplo. São Lourenço, ele é muito massa. foi submetido, né, ao martírio. Né? Foi submetido ao martírio. Colocaram ele como se fosse numa churrasqueira gigante, né, do tamanho dele, né, uma churrasqueira do tamanho dele. E começaram a assar São Lourenço. Mas São Lourenço ficou tão radiante pela fé que ele acreditava, que ele disse para os assassinos, né? Disse, olha, me vire do outro lado porque esse lado está assado. Me vire do outro lado porque esse lado aqui já está assado. Então você vê a grandeza daquele que conserva no coração a fé verdadeira. Então, aqueles que tiverem Maria Santíssima como sua tutora, tornando-se o seu coração mariano, será o tabernáculo da verdadeira fé de Cristo. E essa parte do São Lourenço você falando, eu não sei se foi algum dos irmãos lá da Opus Cor de Maria contando lá no retiro que nós estávamos. Foi ainda no Paraguai, Cidade Leste lá, no retiro que a gente estava ele contando. Não sei, o irmão Rogério, que eu não lembro o nome dele mesmo. Luciano. Luciano, casou, né? Ele contando que Nossa Senhora, ao costurar as roupinhas de Jesus, dá mais glórias a Deus do que São Lourenço sendo queimado. Aqui, ó, tá nesse livro aqui, ó. Recomendo. De Santo Afonso, Glórias de Maria. Tá aqui nesse livro. Muito legal. Falando das glórias, dá mais glória a Deus com uma pintadinha só, 100 vezes mais do que São Lourenço sendo queimado lá, sendo assado. Isso é extraordinário, viu? Quem conserva a verdadeira fé de Cristo não tem o que faz o cristão negar a fé. Aquele que é apegado à verdadeira fé de Cristo, aquele que tem um coração mariano, não tem quem faça ele negar. Veja Estevão. Veja Estevão, ali sendo apedrejado por Saulo, né, antes da conversão, né, Paulo antes da conversão, sendo apedrejado ali, morrendo, tomando pedra na cabeça, pedra nas costas, quebrando o braço, perna, ele ali vendo Deus, né, ressuscitado, Jesus ressuscitado, né, vê o céu aberto e foi premiado com a coroa da vitória, né, com a glória. Então, isso é o cristianismo, isso é o catolicismo. Uma loucura que ninguém vai entender. Né, porque para o mundo é loucura, como diz São Paulo, né? Mas para a igreja, né? É sabedoria, é graça de Deus. Olha, chegou uma pergunta, chegou um comentário aqui, alguém participando. Vamos lá, o Léo.
Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ah, é aquela parte lá que Jesus fala: mulher, aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Esses são minha mãe, esses são meus irmãos, né? Esse contexto aí, né, William? Justamente, né? Mas isso aí não tira o mérito dela, né? Porque não tem quem mais obedeceu, não tem quem mais viveu ali submissa a Deus mesmo do que a Santíssima Virgem Maria, né? De fato, Jesus ali está ensinando, né? Que seja como ela, né? Obedece meus mandamentos, né? Em outras palavras, né? Seja como ela, obedece meus mandamentos. Uhum. Seja como meus discípulos que me seguem, que me amam, né? Para poder alcançar o reino dos céus. Então, isso é usado muito pelo protestantismo para poder diminuir a importância que tem a Santíssima Virgem Maria, dizendo: olha, Jesus não deu importância a ela, né? Jesus não deu importância a ela. Mas é só para rebater esse argumento, né, que Jesus tanto deu importância a ela que dedicou 30 anos apenas para ela, exclusivamente para ela, né? Exclusivamente para ela. Ou seja, 10 vezes, Jesus teve 10 vezes mais com a Santíssima Virgem Maria do que teve com a igreja e com os apóstolos. Hoje em dia, William, um adolescente aí, quase terminando o ensino, nem termina o ensino médio, já está saindo da casa dos pais, já quer ser Dom Raquel pro mundo com 15, 17 anos. Nosso Senhor conviveu 30 anos com a sua mãe ali, fazendo essa atividade ordinária. Né? Com certeza, herdou de São José, fazer ali um serviço de carpinteiro, né? Modelar uma cadeirinha ali. Aquela imagem é muito bela, aquela imagem de Jesus molhando Nossa Senhora, né? Belíssimo, né? Mel Bix, né? Muito massa. Bora para a próxima pergunta? Participando aí, mandando perguntas. Estamos no terceiro tópico aqui, falando sobre o coração mariano, tabernáculo da verdadeira fé da Igreja de Cristo. Lembrando que a Nossa Senhora foi a primeira adoradora, né? Assim, adorar Nosso Senhor, né? No seu ventre ali, o primeiro sacrário. Você quer falar um pouco a respeito disso, William? Comentar? Claro, a tradição ela ensina, né, que Nossa Senhora ela foi o primeiro ostensório de amor, né? A primeira que comungou, né? Jesus foi a Santíssima Virgem Maria. Foi ela que de fato carregou em seu ventre o Deus. O único que pode dizer que teve Deus na barriga foi a Santíssima Virgem Maria, né? Porque muitas pessoas acham que tem um rei na barriga, né? Para aquelas pessoas que se acham melhores que outras. Mas a única que teve o rei na barriga foi a Santíssima Virgem Maria. E para muitos é importante dizer que se Deus teve tanto zelo para com Betel, ou para com a construção do templo de Salomão, né? Foi tão zeloso para a construção do templo, pediu ali as medidas exatas, que fosse usado tal tecido, que fosse usado tal tinta, que fosse usado tal materiais litúrgicos, que fosse usado o tamanho do altar, que fosse feito santo dos santos, etc. Se foi tão detalhista para com a construção do templo, imagine como foi para com a Santíssima Virgem Maria, que seria a sua casa, que seria a sua Betel. Muito bem. Entende? Então, é isso. A Santíssima Virgem Maria, ela tem a sua diferença, né? Ela não é como as outras mulheres. Como disse ali a própria declaração, né, de Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Já fez a primeira oração, já rezou um terçozinho, Santa Isabel. Muito bem, a gente vai ver o quarto ponto aqui, a vitória e o triunfo do Imaculado Coração de Maria sobre todo o mal. Pronto. Daí entra nessa questão desse tema, né? Por fim, o Imaculado Coração triunfará, né? Claro, e o triunfo, pessoal, do Imaculado Coração de Maria, ele já é mais específico no que se refere à aparição de Fátima. Lá na aparição de Fátima, Nossa Senhora ela vem dizer assim às 3 crianças, né? O meu filho quer estabelecer no mundo uma devoção ao Imaculado Coração. E por fim de tudo, né? Ela diz: por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Então, o triunfo do Imaculado Coração de Maria
se refere à consagração da Rússia, especificamente falando. Se você não conhece a aparição de Fátima, dá uma lidinha nos Três Segredos, por exemplo, né, onde ela pede a consagração da Rússia. E ali diz que, a partir da consagração da Rússia, o mundo, né, terá um tempo de paz, no sentido dos erros, né, que foram espalhados e etc. Enfim, então, mas o triunfo do Imaculado Coração de Maria, ela se refere especificamente falando ali da consagração da Rússia. Mas também podemos interpretar como a vitória do bem contra o mal. Né? Aqueles que realmente buscaram por esta via a santidade e chegaram a Jesus perfeitamente. Né? Perfeitamente. Realmente, bendito seja Jesus, né? Bendito seja Deus. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Que através da Virgem Maria, nos trouxe a salvação. Né? Então, realmente. Foi Jesus Cristo veio ao mundo por meio de Nossa Senhora. E ele quer reinar no mundo através dela. Né? Claro, justamente. Ela deu fim, e aí aconteceu o projeto de Deus. Então, claro. Eu prefiro, José Henrique, prefiro muito dizer o seguinte. Eu prefiro seguir o exemplo de Jesus do que exemplo de pessoas comuns, por exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Dedicar o maior tempo possível da minha vida à Mãe de Deus, à sua mãe. Né? Então, eu prefiro seguir esse exemplo do que de pessoas comuns. Né? Por quê? Jesus, ele amou a Santíssima Virgem Maria de forma particular, ilimitada e sem igual. Né? Então, eu não posso ter o receio de amar a Virgem Maria, né, de bendizer o seu nome, o nome de Maria. Não preciso ter esse receio, porque eu nunca vou chegar aos pés de Jesus. Né? Eu nunca vou conseguir amar Nossa Senhora como Jesus amou. Jesus, né? Jesus nunca... soube amar. É tipo assim, você está colocando assim, eu, José Henrique, você, William, a gente nunca vai amar Nossa Senhora como Jesus Cristo amou. Simples assim. A gente nunca vai chegar aos pés de Jesus para amar a sua como ele amou. Então você pode até se esforçar, né? Pode até se esforçar, mas nunca vai conseguir amar Nossa Senhora como Jesus amou. Enfim, como estamos falando para católicos, né? Como estamos falando para católicos, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, ela se dá de fato, na vitória do bem contra o mal. Né? Por quê? O foco da devoção à Santíssima Virgem Maria é dar glória a Deus. Não existe outro fim a não ser esse. Dar glória a Deus. Né? E ela mesmo, ali no Magnífica, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, ela mesmo vem dizer, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês acompanharem essa oração tão linda. A gente faz ela, William, todo dia. Eu participo das equipes de Nossa Senhora, a gente tem uma regra, né? Todo dia a gente reza Magnífica e a gente reza o texto, tem toda uma regra de vida, né? Então eu sei ela de cor, né? Minha alma glorifica o Senhor. Pronto. Em espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para... Então assim, a Magnífica, todo dia a Nossa Senhora vai apontando Deus. Vai apontando Deus. Deus, Deus, sempre Deus. Olha, a minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Doravante as gerações... Olha, isso é evangélico. Doravante as gerações vão me chamar de bendita. Olha aí, Léo, meu amigo, irmãozinho. É o evangelho, vocês usam o evangelho de São Lucas, não. Eles nem usam São Lucas, eles usam Lucas, né? Mas eles são Lucas. Jesus falou, sede santo como vosso Pai é santo. Então, nossa igreja é muito rica, né? Tem muitos santos. E se a gente não acreditar na santidade, se a gente não acreditar que existem santos, então é tudo ao contrário que Jesus falou no templo, quando estava pregando. Sede santo como vosso Pai é santo. Então, e toda essa santidade, como São Luís vai falar, vem por meio de Nossa Senhora. Ela é a meceneira de todas as graças, é a administradora das graças de Deus. Né? Todas as graças vêm por ela. Porque Cristo veio por ela, pelo sim dela. Quando a gente citou no comecinho, Gênesis 3,15, a mulher, a amizade entre a mulher e a serpente. Quem é do lado da serpente vai contra a mulher. Jesus usa a expressão de mulher na cruz.
no primeiro milagre de João 2. Então, a expressão da mulher. Nossa Senhora é aquela mulher. O que Eva perdeu, Maria ganhou. O que Eva perdeu, Maria ganhou. Tá incompleto, né? Tá só copiando. Aí entra a questão da Ave Maria, repetições. Olha aí. Na verdade, o texto é uma meditação, né? A vida de Jesus. E a gente for ver, estudar, só porque quem diz o texto, né, William? É a vida de Jesus, ali. Dentro do Evangelho, né? Enfim. É o seguinte, né? Existem pessoas que acabam querendo não só mudar as escrituras, né? Como usá-la contra a própria verdade. Né? Eu prefiro seguir com a Bíblia, repetir a Bíblia, porque repetições nós fazemos todas as vezes que lemos. Ou você só lê uma vez a Bíblia. Ou você só lê uma parte da Bíblia e nunca mais a lê. Ou você reza o Salmo e nunca mais o reza. Repetições nós fazemos constantemente ao ler a Bíblia. E quando nós rezamos o rosário ou rezamos o terço, nós repetimos. O Pai Nosso é bíblico. A Ave Maria é bíblica. Então, nós repetimos as orações ensinadas pelo próprio Deus, tiradas das Sagradas Escrituras. O próprio anjo Gabriel, ele rezou Ave, cheia de graça. O próprio anjo Gabriel, e a Bíblia, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, pode ir lá. O evangelista, o arcanjo São Gabriel, chegou lá, Ave cheia de graça. E aí, por que nós... Aí a pessoa pergunta, por que vocês rezam Ave Maria? Porque o anjo Gabriel rezou. Porque é bíblico. Rezou. Porque é bíblico. Porque é bíblico. Né? Porque é bíblico. Né? A mesma Bíblia que foi ali organizada, preparada por milênios, através da Igreja Católica, que foi adulterada ali no século XVI, né? Século XVI, XVII em diante. Enfim, mas isso não vale a pena, porque estamos falando da fé da Igreja, e amanhã é um dia tão importante, né, que nós festejamos, que é em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Nesse mesmo mês, iremos proclamar também o Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Então, lembrando que o triunfo do Imaculado Coração de Maria será quando Deus, Jesus, o único digno de adoração, reinar em nossos corações. Ali é só uma mediadora junto ao mediador para alcançarmos ali a salvação, o céu, né? Que é pela santidade, pela santificação, pela vivência ali dos mandamentos, pela vivência daquilo que nos ensina Jesus. Então, como disse no princípio, toda devoção, inclusive a devoção à Santíssima Virgem Maria, se não tiver Jesus como centro, é uma devoção falsa. Justo. É uma devoção falsa. Pois, né? Pois é. Enfim, tem até uma pergunta que acabou de fazer, vocês adoram estátuas também. Eu acho que ele deve adorar também a mãe, o pai, o tio, né? Porque ali estão representações de imagens também. Quando você olha ali na imagem da sua mãe, eu amo minha mãe, então você está adorando sua mãe. Porque ali está uma representação de uma imagem. É o que é a imagem nas igrejas, né? São representações, né? É interessante, William, porque assim, a gente precisa tirar essa questão da ignorância, porque assim, é um entendimento muito... Você vai no Antigo Testamento, o próprio Jesus fala no Novo Testamento, mas tem o Antigo Testamento, né? Adorar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você acha que a gente não entende isso? Que é só adorar somente a Deus? A gente só adora Jesus. Não, a fé da igreja, Henrique, é tão completa que existe ali tipos de cultos, né? Separa bem direitinho. É até bom para os católicos que estiverem ouvindo, vocês possam até entender o que ensina a igreja. Existe o culto de latria, que é oferecido apenas a Deus. O culto de latria. O culto de hiperdulia, que não é o culto de latria,
mas é um culto em específico para a Santíssima Virgem Maria, que quer dizer, é o reconhecimento, é a dignidade que Deus a deu como mãe de Deus. Hiperdulia. E o culto de Dulia, que é o culto aos santos. Como que quer dizer isso? Que ali nós reconhecemos pessoas que conseguiram chegar à santidade. São ali exemplos, motivações que nós devemos ter para alcançar ali Jesus. Então, o culto de hiperdulia e de dulia apontam ao culto de latria. Ao culto de latria, né? Ele falou a imagem de Jesus. Eu entendi. São representações, não é imagem. A imagem Você é a imagem de Deus, né? Você é a imagem de você é a imagem e semelhança, né, de Deus, né? Ali são representações e etc. Bom, não vamos perder tempo não. Enquanto o culto de hiperdulia e culto de dulia apontam ao culto de latria, né? Ali nos mostra de fato como conseguir viver a Deus. Enfim, né? Se pegarmos ali a Arca da Aliança, né, onde todos ali estavam em volta de objetos. A arca é um objeto. Ali está a presença de Deus. A arca, o cajado de Arão, o maná, as tábuas da lei, são objetos, né, que Deus ali manifestava a sua presença. Né? E ali não somente tinha louvores e adoração a Deus. Né? Então, o fim da adoração é o culto de latria, né? É para Deus. É para Deus, enfim. Então é isso, né, José Henrique? O triunfo do Imaculado Coração de Maria virá... Eu fiquei assim meio que... Eu pensei que algum pessoal aqui consagrado, alguém ia fazer perguntas em relação aos nossos tópicos. Mas ficou somente o nosso irmão Léo aqui questionando para a gente, né, degustar mais. Mas infelizmente não teve perguntas a respeito do tratado, da consagração, da devoção, sobre os tópicos. Mas vamos rezar para o nosso irmão Léo, né, de terceiro. Vamos rezar hoje por ele. Deus abençoe. Nossa Senhora também possa proteger de todo mal, né? Que é a mãe de Deus também nossa. Jesus deu ela como nossa mãe também na cruz. E é isso. Que Deus abençoe você, meu irmãozinho. Pois é. Tão dedicado. Então a gente pode até marcar uma parte 3, né, José Henrique? Marcar uma parte 3, onde a gente pode ali esclarecer todos os pontos duvidosos, bíblicos, né? Que realmente, para poder esclarecer todos os pontos, fica bem longa a live, né? Já custou bastante tempo aí. Mas a gente pode, de fato, pegar ali os pontos ensinados pela tradição, né, dos Santos Padres, no que se refere à Mariologia dentro das Sagradas Escrituras e etc. Né? Então, eu tô importante. Porque é muito assim, enriquecedor para nossa fé. Você preparando estudo, a gente vai descobrindo coisa legal e aprofundando mais a nossa fé, e a gente vai ajudando as pessoas também que estão aí seguindo as nossas páginas de evangelização, nosso apostolado. Que Deus Pois é. Não, eu vou salvar de novo. Eu acho que o Instagram vai demorar a carregar, mas vou estar salvando aí e postar lá no YouTube para assistir. Eu assisti pela TV, eu gosto de assistir de novo todo para ver. Bora. Interessante. Então, só para a gente poder fixar essa questão, né, do triunfo do Imaculado Coração, se dá historicamente através da conversão da Rússia, né, onde deixará de espalhar os erros pela terra, né, aí entra a questão do marxismo, do comunismo, e etc, etc, etc. Tá? Mas a interpretação espiritual que a Igreja oferece é quando ocorrerá o triunfo do Imaculado Coração? Quando Jesus reinar em nossos corações. Né? Porque esse é o fim último da devoção à Santíssima Virgem Maria, sendo ela toda do interior. Entende? Então, é justamente isso, tá, pessoal? A devoção à Santíssima Virgem Maria nos leva a Deus, né? Nada mais. E leva de forma perfeita, né? Porque nela não há mancha, né? De forma perfeita. Ela é o caminho curto, o caminho seguro para conhecer Jesus.
né, para poder viver de fato a santidade. Né? E Não existe quem... não tenha medo de ter Nossa Senhora, não tenha medo de rezar uma Ave Maria, um terço, um rosário, não tenha medo de se entregar a ela, porque é seguro, é seguro, é seguro. E outra questão, né? Repito, pode tentar, mas você nunca vai conseguir amá-la como Jesus amou. É mãe de Deus. É Theotokos, mãe de Deus. E não seja, a pessoa não seja ignorante e dizer assim, ah, Jesus não amou Maria. Aí, vem com essa pra mim não. Se dizer Jesus que não amou Nossa Senhora, 30 anos de convivência, não é 30 dias não, viu? Tá certo. Pessoal, é isso. Deus abençoe. Participem lá do grupo de preparação à consagração à Santíssima Virgem Maria, lá pelo Telegram. O link bio aí da página Evangelho do Dia, viu? Estaremos compartilhando ali muitos artigos, livros, que fundamentam isso que estamos dizendo e ensinando, para que vocês possam ali abraçar junto conosco esta devoção, esta consagração. Pessoal, antes de sair aqui e fazer a oração, eu tava com essa página aqui com várias irmãs, eram 4 irmãs em São Paulo, Salvador, e aí eu fiquei sozinho nessa página aqui, ó, consagração total. Aí eu tô enviando aí, e lá tem muito conteúdo sobre a consagração Nossa Senhora, né? Muita coisa lá. E aí quando eu posto uma coisinha nessa página aí, consagração total, viu? Vocês podem seguir lá, que é só sobre devoção Nossa Senhora, consagração Nossa Senhora. Muito legal. Tá bom. Pronto? Vamos rezar? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para que venha o vosso reino, Jesus. Venha o reino de Maria. O vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Abençoai-nos, ó Virgem. Um abraço, guerreiro. Tenha uma santa noite. E olha, semana que vem tá marcado já, viu? Vamos deixar para quinta-feira mesmo. Semana que vem. Sempre nas 9 horas. Deixa eu dar, quinta-feira não. Às 9 horas eu tô livre. A gente pode marcar para terça ou quarta-feira. Beleza. Combinado? Eu tenho umas atividades, às vezes eu trabalho até às 8 horas da noite, 7h30, 8 horas com hidroginástica. Mas 9 horas tu já livre já. Pronto, terça ou quarta-feira a gente combina, viu, pessoal? Sejam todos convidados já, inclusive nosso amigo Léo, para participar conosco aí da próxima live. Hashtag 3, viu? Hashtag 3. Um abraço, guerreiro. Salve Maria. Salve Maria.